Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, no seu melhor estilo. Paula Costa Simões, boa tarde, a editora de política da TVI, está connosco também para analisar este discurso do Presidente da República e do Primeiro-Ministro feito neste dia que voltou a ser feriado, 1º de dezembro, e acabou por ser esse facto que marcou os dois discursos, porque ele mereceu uma referência por parte de António Costa, mas também por parte do Presidente, que decidiu deixar que os portugueses fiquem sem dúvidas sobre o que é que pensa deste processo em que os feriados foram retirados e depois repostos. E aí tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro, mas sobretudo o Presidente, foi bastante claro a dizer que este feriado nunca tinha sido retirado, e António Costa também a falar da forma espúria como nos últimos anos se deixou de assinalar esta data, e fez um agradecimento que eu acho bastante justo a várias câmaras e também à Associação do 1º de Dezembro e a Ribeiro e Castro, porque na verdade foi quem se bateu durante estes últimos 3 anos sempre para que esta data não só não deixasse de ser comemorada, como passasse a ser feriado. O ano passado, por esta altura, o Governo já estava em funções, mas ainda não tinha tido tempo para Embora fazer tenha sido uma das primeiras medidas. Foi uma das primeiras medidas da Assembleia da República, mas não houve tempo útil para que o 1º de dezembro voltasse a ser feriado e, portanto, 3 anos depois, esta data volta a ser assinalada com achei interessante que dos líderes partidários, para além de António Costa, também como o Primeiro-Ministro, só Assunção Cristas é que estava presente, talvez também por ser candidata à Câmara de Lisboa. Mas nem sequer os parceiros os partidos que sustentam o Governo no Parlamento, portanto, nem sequer Jerónimo de Sousa e Catarina Martins não. Estava um dirigente do Bloco, mas também José Manuel Pureza, mas também em representação da Assembleia como vice-presidente. Do PCP não se viu ninguém conhecido e, curiosamente, do PSD também não, sendo que esta cerimónia também, no fundo, acaba por responsabilizar diretamente PSD e CDS, que tiveram no Governo e que decidiram também, em negociações com a Troika, suspender estes feriados. Portanto, essa é a primeira nota. A segunda nota que me parece importante, e eu acho que também para sublinhar a importância do feriado ter sido reposto, Presidente da República e Primeiro-Ministro estiveram juntos nestas cerimónias. Também não é hábito, não tem sido hábito nos últimos anos. Sabe-se quando é que foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi em 1910. A primeira vez que a data foi transformada em feriado, mas não se sabe exatamente qual terá sido a última vez em que chefe de Estado e chefe de Governo estiveram presentes e, portanto, também aqui este ato simbólico, os dois alinhados no mesmo discurso. E neste caso foi António Costa que convidou Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa, que também tratou de dizer logo no discurso que é uma data que lhe diz muito, até por razões pessoais e históricas, e, portanto, a dizer que é uma data que tem que ser celebrada. Do ponto de vista dos discursos, aquilo que me pareceu mais interessante, quer de um, quer do outro, mas sobretudo do Presidente, que talvez tenha sido mais explícito, é que Marcelo Rebelo de Sousa não se limitou a fazer história e a falar da importância histórica desta data. Tentou ir mais além, dizendo que, no fundo, a luta pela independência de Portugal já não é contra os Filipes, já não é contra o nosso vizinho, a nossa vizinha Espanha. Aliás, António Costa também falou desta recente agora visita. Terminou ontem mesmo, exato, poucas horas do feriado, dizendo que nunca as relações entre Portugal e Espanha foram tão boas, pertencemos os dois à União Europeia, temos estreitas relações comerciais, culturais e, portanto, já não é contra essa ameaça que Portugal se bate, mas Marcelo a elencar vários outros domínios onde o país tem permanentemente de lutar contra ou a favor da sua liberdade. E deu mesmo os exemplos da autonomia financeira, a autonomia económica, a justiça social, a transparência. Fez uma referência que, de alguma forma, pode ser considerada também uma crítica velada a algumas submissões que o país teve que fazer à Europa nos últimos anos, falando que não pode continuar a haver uma subserviência intolerável com desrespeito pelas pessoas e, portanto, aquilo que eu acho mais interessante não é tanto olhar para o passado, porque 1640 já foi há muitos anos, e de facto se calhar isso já não diz, quanto muito é-se falado em algumas aulas de história, mas já não é propriamente uma coisa muito presente, não é? Até
pela normalização e pelas boas relações com a Espanha, mas Marcelo a dar aqui uma nota de atualidade dizendo que isto é uma luta constante e que há outros domínios sempre onde a liberdade e a independência, sobretudo a independência neste caso de Portugal, pode ser posta em causa. E se bem te lembras, é verdade que Paulo Portas insistia muito nessa tecla nestes anos da Troika e até como vice-primeiro-ministro, mas o próprio PS, quando esteve no governo, também falava muito daquilo que tinha sido a perda da autonomia e a perda da independência de Portugal ao longo destes anos em que teve que pedir um resgate financeiro, e por isso também não pesa mais ou é mais sentida e notada a ausência nomeadamente de Pedro Passos Coelho nestas comemorações. De resto, o Presidente da República optou por fazer uma vez mais um discurso curto, que começa a ser uma nota também que se repete nas intervenções do Presidente. E em relação ao discurso de António Costa, alguma coisa a sublinhar? Ele fez uma referência ao governo anterior, por menosprezar o 1º de dezembro. Disse que este é um tempo de esperanças, mas também de incertezas, admitindo também aqui que a situação económica do país não é provavelmente ainda a que ele desejaria. Mais alguma coisa a assinalar neste discurso de António Costa? Não, ele falou dessas incertezas, não é só a situação económica, mas é também as ameaças que vêm do exterior, nomeadamente a Europa. E as eleições que a Europa se prepara para enfrentar. As eleições, vamos ver o que é que vai acontecer agora no referendo da Itália. Vamos ter eleições na Alemanha, em França também não sabe exatamente o que é que vai acontecer, estão a crescer os movimentos populistas e de extrema-direita e, portanto, todas essas incertezas também pesam sobre Portugal. Mas eu acho que mais importante até do que o discurso dele foi a presença dos dois lado a lado nesta ocasião, mostrando mais uma vez alguma cumplicidade, ou bastante cumplicidade, que tem sido bastante visível neste ano que já passa desde a tomada de posse do governo. Ainda não faz um ano que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente, nesta altura estava em pré-campanha eleitoral, mas essa boa convivência tem sido uma nota evidente e hoje mais hoje volto a ser muito referida, porque até pela proximidade que isto traz às pessoas, não estava muita gente, o dia também não estava propriamente apetecido. E havia pessoas que diziam que tinham ido lá para ver o Presidente. Pois, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem um nível positiva de popularidade que, enfim, nunca visto. Se quiser ser reeleito, ameaça ser reeleito. E não há para já nada, pergunto Paula Costa Simões, que faça antever tempos diferentes. Para já tudo parece caminhar serenamente nesta coabitação. Para já sim, porque eu acho que os dois órgãos precisam um do outro. É verdade que um presidente muito forte e muito popular não deixa de poder ser considerado uma ameaça ao governo no caso de haver algumas divergências graves. Mas isso pode acontecer se a situação económica piorar, se tiverem que ser tomadas outras medidas, mas neste momento têm sido de uma ajuda mútua e acho que esta descrispação que houve também do ponto de vista político também ajuda a que os portugueses ganhem talvez também mais confiança nos políticos, porque cada vez que há estudos de opinião a medir essa confiança são sempre números absolutamente assustadores. E as eleições demonstram também. E as eleições com as elevadas taxas de abstenção e, portanto, a popularidade, pelo menos neste momento, de Marcelo Rebelo de Sousa também é sinal que, se calhar, pelo menos para já, não só conseguiu reabilitar a imagem da Assembleia da República, como pode contribuir para reabilitar um pouco a ideia dos políticos afastados do povo, sendo que ele, curiosamente, disse isso hoje, que este feriado deve ser vivido junto dos portugueses. E fez uma vez mais, como começa a ser hábito quando sai à rua, fez uma vez mais questão de se dirigir às pessoas que estavam lá e tirar umas selfies e trocar uns beijos e cumprimentar as pessoas que lá estão. É também esta uma marca deste Ele ameaça cumprimentar todos os portugueses nos próximos talvez, se ficar 10 anos, talvez consiga. Paula Costa Simões, muito obrigada por esta tua análise. Paula Costa Simões, editora de política da TVI, a ajudar-nos a fazer leituras dos discursos políticos que ouvimos esta manhã nas cerimónias do dia 1º de dezembro. Terminou